Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, sou especialista em investimentos, meu Instagram é grmelo007, segue lá e hoje vamos falar do grande player mundial, esse tal de Banco Central, né? Vamos falar de muitas coisas, mas vamos dar uma ênfase nas ações dos bancos centrais mundiais. Eles que são os grandes protagonistas do sistema financeiro, tornaram a dar as cartas, tornaram a ganhar os holofotes, as manchetes, fazendo as suas políticas monetárias. Vamos falar também um pouquinho sobre o Covid, né? O Covid já entrando nos finalmente em determinados países, isso vai ser muito impactante para a gente. Vamos falar sobre os recordes das bolsas, né? Que estão retomando novamente aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil também andando super bem. As commodities que seguem quentes e também falar um pouquinho dessa terrível notícia para nós brasileiros aí que gostam de comédia, de humor, a morte do Paulo Gustavo e como ela repercutiu na questão política indiretamente. Bom, então para começar, pessoal, bancos centrais no foco. O Banco Central americano, ele fez exatamente o que era esperado. Reafirmou a sua política acomodativa, né? Essa palavra é a palavra da moda no momento, acomodação, política acomodativa, onde eles vão continuar com juros zero, continuando com a sinalização que eles vão manter isso até 2023 pelo menos, e que eles vão continuar com um programa de compra de ativos, né, de injeção de dinheiro na economia na faixa de 120, 125 bilhões de dólares todos os meses. Então, eles estão absolutamente convictos, né, em manter tudo como está, totalmente telegrafada essa mensagem, algo que poderia ser simplesmente um anúncio enfadonho, sem nenhuma novidade, sem nada de diferente. Aconteceu, só que com um twist, né? Como se fosse uma Pepsi Twist, né? Eles trouxeram uma novidade que não veio diretamente do Banco Central, mas que impactou nessa mensagem do Banco Central. A querida secretária do Tesouro americano Janet Yellen, que já foi presidente do Banco Central na época do Obama, ela que hoje é secretária do Tesouro, né? Ela, numa entrevista, falou que em algum momento da história, né, daqui a algum tempo, enfim, a taxa de juros americana vai ter que subir de novo, né? Vai ter que subir para evitar um superaquecimento da economia americana, né? Então, essas palavras simples, essas palavras que trouxeram algo que é meio óbvio, né, que não é nada de novo, geraram um pequeno pânico no mercado, né? Então, perdão, as bolsas caíram, as bolsas tiveram uma queda forte, principalmente a bolsa Nasdaq, né, que é a bolsa de tecnologia, dessas empresas que são muito intensivas em capital, que operam com muita alavancagem e que dependem de custo de empréstimos e que esse custo depende da taxa de juros, caíram muito forte, né, acima de 2%. Então, essa fala da Yellen assustou o mercado que já anda sempre nervoso, né? E agora mais do que nunca, quando você chega em níveis recordes, a tendência de uma realização de lucros é muito forte. Então o mercado fica procurando um motivo para realizar, né? E eles acharam um motivo excelente, um motivo enorme nessa declaração da Yellen. Rapidamente, depois dela ver o resultado da sua pequena fala, né, de algo óbvio, ela veio se retratar, veio a público falando que não enxerga a alta de juros, que ela falou isso num futuro hipotético em algum momento e não no curto prazo, que no curto prazo o Banco Central vai com certeza continuar com a sua política acomodativa, e aí o mercado deu uma acalmada, né? E depois disso retomou a sua trajetória de recordes, enfim, retomou o processo que vem acontecendo de alta baseado nos fortes resultados. Importante destacar isso. Na temporada de balanços, pessoal, na temporada de resultados americanos das empresas, as empresas de tecnologia foram assim estelares, né, para não usar um outro termo. Elas foram assim muito acima do esperado, vários resultados vindo excelentes, vindo muito fortes, e isso melhorou muito o ânimo, né? As bolsas continuaram rumando para os recordes e agora vamos ver se esse rally em cima dessas boas notícias vai conseguir avançar ainda mais, né? Vai conseguir elevar esses níveis que já estão em recordes. Bom, e continuando sobre os bancos centrais, né? Então a gente falou do Banco Central americano, né? Dessa história que gerou esse buchicho, né? Essa pequena fofoquinha da Yellen ali assustou o mercado. E aí vamos voltar para o Brasil. No Brasil, o nosso Banco Central brasileiro, né? O BC, ele anunciou agora recentemente a alta de 0,75 na taxa de juros. Atualmente, nossa taxa Selic agora está em
3,5%, subiu de 2,75 para 3,5%. E ele já sinalizou no comunicado uma nova alta, uma possível nova alta de 0,75 também. Né? Isso foi um pouco surpreendente, né? Mas seguindo uma coesão, né? Uma coerência que ele vem adotando em querer fazer um ciclo de aumento forte e rápido para, quem sabe, precisar aumentar menos, né? Ancorar as expectativas de inflação de tal forma que quando ele encerre o ciclo de aperto monetário, que é esse processo de aumentar os juros, ele consiga, no final de tudo, aumentar um pouco menos do que era o esperado, talvez, pelo mercado, né, dado que ele pode atingir um resultado melhor na ancoragem das expectativas. Então, se a gente esperava antes que ele ia subir a conta-gotas em golpes de 0,25, golpes de 0,50, porque a economia estava em recessão, né, estava em recuperação e muitos apostavam que o banco não ia arriscar, né, dar uma contraída, dar uma puxada de freio de mão muito forte na economia para tentar que o desemprego não ficasse muito pior, né, do que a gente já está, um desemprego recorde, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no país, fora os desalentados que não procuram mais emprego, fora os nem, que são aquelas pessoas que nem estudam e nem trabalham, que são milhões, mais de 40 milhões no Brasil. Então, tudo isso corroborava uma ideia de que o Banco Central não iria subir muito forte os juros. Só que ele deu um cavalo de pau nessa ideia e subiu forte os juros. Então agora a ideia, a narrativa é: vamos subir forte para poder subir menos no final das contas. E aí agora ele sinalizou mais uma vez um novo corte, um novo aumento de 0,75, levando a Selic então para 4,25 após a próxima reunião daqui a 45 dias. Vamos ver se nessa próxima ele vai manter a sinalização de 0,75. Se sim, ele poderia fazer mais um de 0,75 fechando em 5, né? E aí talvez não precisasse subir mais, né? Ou fizesse ali um golpe de misericórdia ali com mais 0,5 e fechar em 5,5. A boa parte das apostas está nessa faixa, entre 5,25 e 5,75, né, das apostas dos gestores que fazem previsão de taxa de juros. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, quem sabe até um pouco menos. Eu conheço gestoras que falaram pra gente que se essas taxas de inflação dos próximos 2, 3 meses vierem um pouco melhores, vierem um pouco abaixo da meta, pode ser que o Banco Central pare por ali, pare nessa faixa aí de 4,25. Né? Enfim, seria uma surpresa positiva e um grande sucesso para o Banco Central conseguir interromper o ciclo com 4,25. Né? Então, vamos ver se essa jogada, né, essa estratégia vai conseguir êxito. Mas o fato é, os bancos centrais agora estão no foco, atuaram fortemente na economia, nos Estados Unidos acomodativo, no Brasil muito hawkish, né? Muito contracionista, subindo forte. Então a gente tem dois bancos centrais em polos opostos. Estados Unidos aliviando, né? Bem dovish, bem pombinha, e o Brasil subindo, bem águia, né? Bem falcão, bem contracionista. E aí o que a gente espera no dólar, por exemplo, em relação a isso? O dólar é para cair, né? Se a gente for tudo mais constante, o diferencial de juros está cada dia maior. Então, cada dia faz mais sentido para o gringo trazer dólares para aplicar em juros aqui no Brasil. Vamos ver se isso vai finalmente gerar um estopim para o dólar cair, ou se esse ruído político eterno, constante, ininterrupto, se ele vai continuar ensurdecendo os investidores e mantendo o dólar alto. Né? Então, são apostas e o fato é, os BCs estão no mercado na jogada. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre as bolsas, né? Então as bolsas retomaram recordes, o S&P 500 4.200 e poucos pontos, o Nasdaq aí já ganhando fôlego para voltar para os seus 14 mil e pouquinho também de recorde, o Dow Jones fechando em 34 mil pontos, meu Deus, eu tenho um livro que eu vou até carregar a imagem dele aqui para vocês. Muitos anos atrás, ele previa que o Dow Jones poderia chegar a 36 mil pontos, né? E esse livro é interessante porque a tese dele é que os ativos estavam extremamente baratos, né? E aí, durante muitos anos, esse livro acabou virando uma piada, né? Porque nunca bateu, demorou. E aí estamos aí, agora nas vésperas de ver o Dow Jones bater os seus 36 mil pontos e a previsão desse livro aqui se tornar verdadeira. Como é a bolsa, né? Como são os investimentos? A longo prazo, realmente, é um potencial muito grande. Não é sem solavancos, não é em linha reta, mas é um potencial muito grande mesmo, né? Poucas pessoas a gente conhece que ficaram ricos
investindo em renda fixa, que ficaram ricos investindo em fundos imobiliários, que ficaram ricos investidos em ETFs, mas que ficaram ricos investindo em ações. Está muito bem documentado, é só olhar a lista da Forbes ali. A grande maioria é investidor e tem ações de algum tipo, né? Agora, pessoal que ficou rico só com essas outras categorias de investimento é difícil. Só que tem que ter estômago, tem que ter muito estudo, tem que ter muito preparo. Investir em ações é um investimento de muito risco. Ninguém só acerta, né? Se renda variável, um grande guru de internet, né? Ele sempre fala, se renda variável só variasse para cima, não chamaria renda variável, chamaria renda que só varia para cima. Então é um risco, tem que sempre ter isso em mente, tem que se preparar, tem que estudar muito e tem que estar muito convicto das teses que você acredita, das empresas que você detém e entender que mesmo que elas oscilem, se o negócio continua bom, se o negócio continua sólido por trás, oscilação da bolsa é ganância e medo, né? É aquele comportamento de manada que muitas vezes ele está errado, né? Se você se mantém estudando e bem por dentro do que você acredita, no longo prazo, os lucros, né, as ações convergem junto com os lucros. Se a empresa continua lucrativa, a ação pode estar caindo, mas isso é um soluço. E em algum momento ela vai convergir junto com os lucros. Então, bolsas estão nos recordes. Aqui no Brasil, a bolsa deu uma quedinha também junto com essa queda assustada, né, que a Janet Yellen fez ali no mercado, mas também já está recuperando fôlego. Estamos já rondando novamente os 120, 121 mil pontos e de olho no recorde, né? Todos de olho naquele número mágico, 125 mil pontos. O topo do Ibovespa, o topo histórico em números, em pontos, né? Não em dólares, não é o valor máximo que ele já atingiu considerando a cotação do dólar. Mas em número, é o maior número, é os 125 mil até o momento. Então estamos no ataque ao topo. A qualquer momento a gente pode ver esse topo sendo rompido e isso pode gerar aquela euforia de curto prazo, né? De uau, maior topo de todos os tempos e tal. Isso é natural, gerar uma euforiazinha de curto prazo, atrai muita gente. Bolsa diferente, né? Bolsa de valores, diferente de outras formas de gastar dinheiro, é o contrário, né? Quando a bolsa tá cara, todo mundo quer vir comprar, porque ela tá batendo recorde, tá cara, né? Em tese tá o maior valor da história, mas todo mundo quer vir comprar quando tá cara. Quando ela tá barata, quando a bolsa cai, sai todo mundo correndo, morrendo de medo, né? Agora, se fosse o contrário, se fosse uma loja de bolsa de bolsas femininas, né? Se a bolsa feminina entra em liquidação, vem um monte de pessoas querendo comprar. Né? Agora, se a bolsa fica cara, né? Uma bolsa numa loja está caríssima, ninguém quer comprar. Né? Então é interessante essa dicotomia. Né? E isso é o quê? Mecanismo mental, pessoal. Isso é uma falta de estudo que as pessoas não têm convicção numa tese e para comprar uma empresa que está no valor máximo dela numérico, mas se em termos econômicos ela ainda tem muito lucro para dar, tem muito lucro para gerar, aquele valuation, que a gente já falou sobre isso, o preço sobre o lucro, vai estar barato, vai estar uma proporção razoável, onde justifica o investimento. Então é um processo que depende muito da gente estar sempre bem informado, sempre estudando, sempre procurando se informar, certo? Bom, então aqui no Brasil, bolsas em recordes e a gente tem também nossas queridas commodities, né? Como eu falei, super ciclo de commodities está aí, a sombra do super ciclo está nos cercando. Então, petróleo continua em alta, né, com essas demandas, né, o Covid aliviando em vários lugares. Tudo bem que na Índia ainda continua problemático, mas em vários lugares do mundo já começando a ter uma retomada da demanda. Então a retomada da demanda por transporte, por movimentação, vai elevar os preços do petróleo. Petróleo rondando os $70, né? Há muito tempo não chegava nesse nível. 69, $70. Então o petróleo vindo forte. Minério de ferro continua forte em cima da demanda chinesa, da demanda americana, desses grandes planos de incentivo de infraestrutura que tanto a China quanto os Estados Unidos estão fazendo. Os alimentos, pessoal, soja, milho, né, o próprio arroz, suco de laranja, enfim, grandes commodities demandadas, commodities agrícolas, a carne, o boi gordo. Como tá cara a carne, meu povo? Olha que eu nem como carne, hein? Eu sou vegano, mas eu acompanho. Tá muito cara essa carne. Nossa, como encareceu horrores. Tava vendo matéria sobre isso. Preferência nacional hoje em dia é o ovo, né? Para procurar fonte de proteína, de tão cara que tá a carne. Não é à toa que grandes frigoríficos bem geridos estão subindo muito na bolsa, na esteira do preço da carne. Então commodities agrícolas, né, como alimentos, como carne, como soja, estão se valorizando muito
Não é à toa também que agora a gente tem ETFs, tem fundos passivos que são focados em commodities. A XP lançou um fundo agora recente, chama Trend Commodities. É um fundo que segue o índice de commodities. Então, existem formas de você investir e se expor nesse tipo de índice. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento. Estude muito bem antes de você fazer seus investimentos e sempre se atente aos fatores de risco. Só estou dizendo que a gente tem formas hoje de se expor a commodities sem precisar comprar diretamente o ativo. Você pode usar um fundo como esse, Trend Commodities, para poder se expor a esse setor. Então, as commodities seguem no foco, em cima dessa esteira de recordes, em cima dessa expectativa de reabertura da economia, e isso é uma oportunidade, né? Vamos continuar acompanhando e vendo se essa oportunidade vai continuar se destacando dentro do mercado. Bom, pessoal, o Covid entrou nos finalmentes para alguns países, né? A gente viu pela primeira vez em muito tempo, na Inglaterra, um show de música. É, isso aí, aglomeração, sem máscara, pessoas ali pulando, né? Fazendo aquele tradicional mosh, né? Enfim, aquele bate-cabeça, né? Todo mundo curtindo o show. E como é que foi o processo? As pessoas tinham que fazer um teste de Covid ou no dia anterior e se comprometer ali, acho que se não me engano, uma semana depois ou 2 semanas depois, fazer um novo teste de Covid. O governo inglês está fazendo testes para ver se já é seguro retomar eventos com aglomeração, eventos culturais, eventos musicais, e isso é uma esperança, né, de que se está acontecendo lá, em algum momento vai acontecer aqui para a gente também. Em algum momento a gente vai atingir o nível de vacinação que eles têm e isso vai se refletir numa normalização da vida. Então, dentro dos países que já tem grande número de vacinados, que atingiram um percentual da sua população muito vacinada. Não é número absoluto não, pessoal. Não adianta número absoluto. A China pode vacinar 3 Estados Unidos, né, em termos de população, e não chegar nem na metade da sua população. Né? A Índia pode vacinar 3 Brasils e não chegar nem na metade da sua população. Então não interessa o número absoluto de vacina, gente. O que interessa é o percentual. A Inglaterra, os Estados Unidos, eles estão muito adiantados, Israel, porque eles têm um percentual grande de vacinados. É isso que gera a imunidade de rebanho. Vacinar mais de 60%, 70% da população. Então, quando a gente tiver um percentual grande, aí isso sim vai trazer esperança. Lembrando que no Brasil não chegou a nem 20% ainda, se muito 15%, né, da última vez que eu consultei. Então, nos países que já estão avançados na vacinação, a gente está vendo uma retomada não só econômica, como uma retomada cultural, uma retomada acelerada de consumo, né? Então, empresas ligadas a transporte, a questão do turismo, empresas ligadas à questão do entretenimento, estão vendo a demanda por suas ações crescerem, os investidores antecipando uma melhora nesse processo de reabertura, né? Como a gente já falou da última vez também, as reopening stocks, né? As ações da reabertura estão ganhando fôlego, né? Estão se acelerando nessa esperança de uma retomada, na esperança de que o processo do Covid realmente esteja entrando no seu capítulo final. Ninguém sabe se as novas mutações, as novas variantes vão fazer tudo voltar a acontecer de novo, ou se até lá as vacinas também já vão estar sendo preparadas para ficarem adaptadas às novas variações, mas o fato é que começa a surgir uma luzinha lá no fim do túnel de uma normalização da vida voltar ao que era antes. Isso é maravilhoso por 1000 motivos, né, para todos nós, mas é muito importante principalmente para o investidor que está de olho em recuperar o investimento, em fazer novos aportes e vislumbrar uma normalização econômica. Então, graças a Deus, né, essas vacinas estão funcionando. É importante destacar, São Paulo divulgou um dado, queda de mais de 90% na mortalidade de idosos, que é o público prioritário que está mais vacinado. Então a vacina está funcionando, gente. A vacina está trazendo esperança. Vacina representa vida hoje. E, infelizmente, ter que fazer uma nota triste no nosso programa. O grande, enorme ator, o gigante Paulo Gustavo da comédia, faleceu de Covid, né? Depois de dura luta que teve, né? Ele acabou falecendo. Isso gerou uma comoção e está gerando muita dor e muita gente que amava ele. A minha esposa ama muito ele, né? Era super fã, eu sou super fã. Já fui em peças dele lá no Rio de Janeiro, aquele 220 volts. Pô, que peça legal, muito bacana. E olha que interessante, a comoção nacional
com a morte do Paulo Gustavo está tendo impacto político no presidente Bolsonaro. Por quê? Porque a comoção está fazendo com que fique mais em foco a questão da gestão do Covid. Se o Paulo Gustavo tivesse sido vacinado, ele não teria morrido, né? A minha irmã, que mora nos Estados Unidos, tem menos de 32 anos, 33 anos, já está vacinada, né? Eles já estão vacinando adultos de todas as idades nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, em vários lugares. Se o Paulo Gustavo tivesse sido vacinado, ele estaria vivo. Ele não teria morrido, ou quem sabe, né? Enfim, mas ele teria uma grande chance de continuar vivo. A vacina tem funcionado em casos graves. Então, isso gerou uma comoção e colocou no holofote muitas mensagens negativas sobre a gestão do governo na pandemia. Interessante ver como tudo agora na arena política brasileira gira em torno do Covid, da pandemia e da vacina, né? A gente tem discussões homéricas entre os nossos amigos, né? As pessoas falando sobre isso, se tá bom, se não tá bom o governo, e a resultante é sempre uma: vacina. Precisamos de vacina. Então, o governo vai lutar com todas as armas para tentar se defender. Lembrando que estamos com uma CPI do Covid, né, acontecendo no Congresso. O ex-ministro Mandetta já deu depoimento, acusou muito a questão do negacionismo, né, do presidente em relação à cloroquina, em relação a várias outras coisas, a distanciamento social, a própria máscara, né? O ex-ministro Taish também foi muito elogiado pelo seu caráter técnico, né, de ser um bom técnico. E o ex-ministro Pazuello, ele se expôs, parece, né, ele foi exposto, né, por contato com alguns coronéis que ele não sabia que poderiam estar contaminados, e aí o depoimento dele foi adiado, né? Então, não sabemos como o depoimento do ministro Pazuello vai impactar o governo, mas o fato é que ele é o grande centro, né, dos holofotes nesse processo de CPI, porque ele foi o ministro que ficou bastante tempo ali no ministério durante a pandemia e que é o mais alinhado, sem dúvida nenhuma, até por ser um militar, né, um general, que até onde eu vi não tem nenhum conhecimento e experiência na área de saúde, ele era da parte de logística do Exército, mas foi colocado como ministro da Saúde durante a pior pandemia da história da humanidade dos últimos séculos, né? Então, é interessante ver como que ele vai se sair na CPI. E assim, as apostas são que essa CPI, por mais barulho que gere, não vai gerar muitos impactos práticos na vida, né? Não existe clima para um impeachment, por exemplo. Por mais que eles apontem crime de responsabilidade, o processo de impeachment não é só jurídico, ele é político também. E a gente viu no 1º de maio várias demonstrações de apoio forte ao presidente Bolsonaro, vários protestos de apoio, vamos dizer assim, né? Várias manifestações apoiando o presidente. Então ele tem um capital político muito grande. Ele ainda tem uma força política muito grande. Não existe clima para impeachment, né? Por mais que a CPI aponte crimes, por mais que no Congresso tenham muitos parlamentares que apoiam o impeachment, eles não vão ter coragem de ir contra as suas bases enquanto o apoio político do governo, o apoio político ao presidente for tão forte. Então, pouco provável que essa CPI gere algum resultado prático, mesmo que tenha muitas evidências, né? Então, vamos continuar monitorando isso. Bom, pessoal, e já caminhando para os finalmente, gostaria de dizer que a gente está de olho, né, no cenário político, porque, querendo ou não, esse cenário político é chave, né? A gente está vendo a movimentação do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula acionando o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tentar uma articulação com o centro, né? A verdade é, quem capturar o centro vai sair fortalecido. O centro não ganha sozinho. A esquerda está com Lula, né? A esquerda mais forte está com Lula. A direita mais extrema também está com Bolsonaro. Tá fechado com Bolsonaro. O centro é que está dividido. Parte com o Bolsonaro, parte com o Lula, né? Basta ver o Renan Calheiros, que é do MDB, tá junto com o Lula. O Ciro Gomes está ali no meio, não está com nenhum nem com o outro. Mas o fato é, os corações e mentes, né, que vão decidir a eleição dependem do apoio do centro. Então, o centro é a grande noiva nessa nova eleição e a gente tem que ficar de olho nos movimentos dos candidatos, tem que ficar de olho nos presidenciáveis, o que eles estão fazendo, porque daqui a pouquíssimo tempo, quando a gente chegar ali em outubro, novembro, e as
processo de escolha, né, dos candidatos, as prévias, né? Quando as prévias dos partidos começarem a ganhar volume, né, se acelerarem, isso vai ter um impacto direto na bolsa, porque as pesquisas políticas vão começar a se intensificar. E aí, dependendo de quem estiver na frente, dependendo da situação da política, né, isso vai sem dúvida nenhuma repercutir muito na bolsa. Então a gente tem que ficar de olho com lupa sobre isso e entender que caminho a política vai tomar para ver como isso vai impactar e se desdobrar na bolsa. Certo? Então, queria agradecer de novo as sugestões, os contatos e dizer que é uma felicidade estar aqui com vocês. Torço para que você e a sua família estejam bem, estejam se cuidando. Se você tiver perdido alguém, me solidarizo com a sua perda. Conheço muitas pessoas que infelizmente, né, perderam a vida. É um processo muito complicado a Covid. Queria me solidarizar com todos os fãs do Paulo Gustavo. Eu também sou super fã dele, é um cara maravilhoso. É uma perda enorme para o nosso país, para a comédia, né, e para todos nós. E, poxa, para a família dele também um abraço apertado. Para o marido, para os filhos dele. Poxa, estejam com a nossa positividade. Fiquem com Deus, se cuidem todos, continuem usando álcool gel e até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau!